Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Excelente quinta-feira para ti, especialmente para ti que vai comigo hoje ou já leu ou vai ler 1 Tessalonicenses. É a carta do apóstolo Paulo, essa igreja de Tessalônica, a primeira carta dele a Tessalônica. E ao lendo esse primeiro capítulo novamente, me dei conta de como a gente tem vivido distante, como nós, com o passar do tempo, estamos nos distanciando daquela igreja logo ali dos primeiros 2 séculos depois de Jesus. A gente vive hoje um movimento de igreja pautado muitas vezes na emoção apenas, na estética do templo, da música, aquela coisa toda, e cada vez menos de um testemunho. Cada vez menos nos entendemos como um movimento espontâneo de testemunho, encantado e empolgado por caminharmos com esse Cristo que muda vidas, histórias, que muda rumos da existência. O apóstolo Paulo vai dar um testemunho a Tessalônica, ele está longe dessa igreja, não está lá, e ele diz para aqueles cristãos, ele empolga aqueles cristãos, dizendo mais ou menos o seguinte, versículo 5 do capítulo 1, pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Às vezes eu tenho a impressão que para alguns cristãos falta a certeza de que a Bíblia Sagrada é a verdade. Para alguns cristãos eu vejo às vezes que falta essa convicção profunda de que o Evangelho do Senhor Jesus é a palavra que transforma as nossas vidas, é vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu tenho visto pessoas pouco convictas da sua tarefa de ser testemunhas nesse mundo. Às vezes eu tenho visto cristãos que entendem que a pregação é uma espécie de gás para vencer os desafios da vida e começar bem a semana. O apóstolo Paulo vai dizer que não é nada disso. Ele vai dizer que temos anunciado o evangelho a vocês com poder. Ou seja, esse poder tem a ver com a ação do Espírito Santo que está convencendo pessoas, chamando pessoas, está convertendo pessoas. Às vezes tem pessoas que se engajam numa igreja, ou melhor, elas aderem a uma igreja porque elas acham legal a música, elas acham legal o som, a iluminação, o estacionamento, a poltrona. São coisas secundárias, minha gente. São coisas, não são centrais. O apóstolo Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, este evangelho ele tem poder. A reunião da igreja, quando nós nos reunimos em culto, é um momento em que a comunidade está reunida, ansiosa e aguardando para ouvir o que Deus fará na vida das pessoas. O que Deus irá acrescentar na nossa vida, entendimento, sabedoria, maturidade. O que Deus irá, pela sua palavra, nos convencer e nós decidimos a tirar da nossa vida. Coisas que não são dele, coisas que nos atrasam na caminhada. É isso. Então, não apenas com palavras, mas também com o poder do Espírito Santo, com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Tenho dito já há muito tempo que quando nos reunimos em culto, nos reunimos para saber quem somos, ou seja, a igreja de Jesus. Aqueles que estão na caminhada do discipulado de Jesus. Aqueles que estão aprendendo do Mestre, aqueles que estão tendo entendimento, aqueles que estão compreendendo qual é o seu papel nesse mundo, aqueles que foram chamados de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, aqueles que estão abandonando gradativamente seus erros, equívocos, sua maneira torta de viver e alinhando a sua vida aos propósitos do Senhor. E acima de tudo, aqueles que acreditam que essa palavra é verdade, que não fica neles, mas que vai adiante. Eu quero te convidar a participar desse tipo de comunidade. Eu quero te convidar a participar dessa comunidade que acredita que essa palavra é verdade e que a cada domingo está ansiosa por estar na presença desse Deus, reunido com a igreja, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus tocar no coração, dando liberdade para esse Espírito Santo agir em nós, e abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, mas uma igreja que anseia para que outros, seus amigos, seus familiares, uma igreja que deseja profundamente que aquilo que nós temos ouvido e experimentado em palavras e ações de Deus também seja alcançado a outras pessoas.
Essa é a tarefa missionária da igreja. O resto é forma. O resto não é principal. O principal é que aquilo que temos ouvido e experimentado, outros também experimentem, no poder e através da ação do próprio Deus. Um ótimo dia para ti.